Nesta aula, visualizaremos alguns conceitos básicos de física. E o primeiro caso seria o quê? O cálculo da distância percorrida e o deslocamento. Então, vamos perceber o que acontece aqui nesta situação. Imagine que nós temos uma sala de 10 metros de comprimento por 5 metros de largura. Quantos metros uma pessoa percorre ao redor dessa sala, né? Se ela sair daqui do ponto A, passar pelo ponto B, ponto C, D e retornar ao ponto A. Quantos metros ela percorre em uma volta? Então, uma volta seria o quê? 10 mais 5, aqui também é 10 e aqui é 5. 10 mais 5 mais 10 e mais 5. Teremos um total de 30 metros em uma volta. Vamos supor agora que seja falado assim: e se essa pessoa aqui, ela der 5 voltas ao redor dessa sala? Muito fácil. 5 voltas é só fazer 5 vezes 30, total de 150 metros, tá? Então, agora vamos aqui destacar esse resultado. E se eu quisesse percorrer a distância ABC? Só para entender a notação, pessoal, tá? O que seria a distância ABC? Será o quê? Esse cidadão aqui, ele sair daqui, chegar até o ponto B e descer até o ponto C, tá? Então teremos 10 mais 5, que dá um total de 15 metros. Bom, agora é o seguinte, agora eu quero que vocês visualizem o conceito de deslocamento, porque essa pessoa está aqui e ela chegou no ponto C. Mas ela poderia ter tomado um atalho, ela poderia ter vindo por aqui. É a mesma coisa, a pessoa está aqui, vamos supor, uma quadra, que a casa dela é aqui. E para ela chegar na casa dela, é uma quadra que não tem casas. Então ela corta o caminho, né? Aquele triozinho que fica, tá? Então, isso aqui em física, esse atalho, ele é chamado de deslocamento. Deslocamento. E se você perceber nesse caso aqui, o deslocamento, ele é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó, triângulo de vértices A, B e C. E como é que eu calculo a hipotenusa de um triângulo retângulo? Porque isso aqui é um retângulo, aqui tem um ângulo reto. Teorema de Pitágoras, né? Aí já entra conhecimento de matemática. Então, esse deslocamento, que por simplicidade vamos chamar de letra D, tá? Seria o quê? D, que é igual a raiz quadrada, toma o quê? Os lados desse triângulo aqui, que é um lado de 10 e o outro lado de 5, que são os catetos. Só que eu tenho que levar ambos ao quadrado e somar. Então vai ser 10 ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado. E 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10. E não 10 vezes 2, hein? Como muita gente cai nesse erro. Então 10 ao quadrado será o quê? 100 mais e 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, 25. Então teríamos como resposta que o nosso deslocamento é raiz quadrada de 125. Tudo bem? Aproximadamente o que? 11 metros, tá? Não vem ao caso, isso aqui a calculadora faz. Só para você gravar o conceito de como encontra o deslocamento, tá? Tudo bem. Um outro conceito que nós vamos tratar nesses conhecimentos básicos de física é a questão da velocidade. Então vamos supor que aqui, ó, é uma rodovia, tá? É uma rodovia e esse veículo aqui, ele iniciou a sua viagem num tempo de 3 horas. 3 horas da tarde, vamos supor.
E ele chegou no seu destino às 5 horas. Então você percebe que ocorre o quê? Uma variação de tempo. Tempo inicial e tempo final. Quanto tempo levou essa viagem? É só fazer o quê? 5 menos 3. Então teremos o quê? Que o tempo é igual a 2 horas. Tudo bem? Bom. Agora é o seguinte, quando esse veículo ele iniciou a viagem dele, o motorista visualizou lá, viu na rodovia que marcava quilômetro 20. E quando ele chegou no destino dele, estava marcando quilômetro 200. Quanto foi a distância percorrida por esse veículo? D, que é igual a 200 menos 20. Tá? Então, esse veículo percorreu uma distância de 180 quilômetros. Tudo bem? Agora, nós sabemos o quê? Que velocidade média, a fórmula é distância dividida pelo tempo. Tá? Se a distância é dividida pelo tempo, então teremos o quê? Que pegar a distância de 180 quilômetros dividido pelo tempo de 2 horas. Então teremos que a velocidade média foi de 90 km por hora. Tá? Essa é a nossa resposta. Agora, vamos supor que o camarada que estava aqui dirigindo esse veículo aqui, ó, olha ele aqui, ó. Vamos supor que ele resolveu dar uma paradinha para descansar. Se ele descansar 1 hora, é lógico que a viagem fica o quê? Mais longa, tá? Ele resolveu no meio do caminho dar uma parada. Se ele fosse sem parar, ele gastaria um tempo de 2 horas. Mas como ele parou para descansar 1 hora, o tempo dele agora vai ser o quê? De 2 horas mais 1 hora, que vai ser de 3 horas, tá? Mas a distância percorrida continua a mesma. Então, a velocidade média nesse caso será o quê? Os mesmos 180 km, que é a distância, só que agora dividido por 3 horas. Teremos uma velocidade média de 60 km por hora. Tudo bem? Bom, vamos então para o outro conceito. Cálculo da distância percorrida. Veja só, vamos imaginar essa situação aqui, né? Um cidadão aqui que diz que consegue correr com uma velocidade de 3 metros por segundo. É possível, tá? Não é muito isso daí. E ele consegue manter essa velocidade por um tempo de 2 minutos. Pergunta, que distância ele percorreu em 2 minutos? Primeira observação que temos que fazer aqui é que a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em minutos. Então temos que converter esse minuto para segundos também. Então nós sabemos o quê? Que 2 minutos é a mesma coisa que 2 vezes 60, que é igual a 120 segundos. Tudo bem? Faz 2 minutos que eu estou esperando o ônibus. Então faz 120 segundos. É a mesma coisa. E nós sabemos também que a incógnita aqui é a distância. Então vamos isolar a distância na fórmula da velocidade. Uma vez que velocidade é a distância dividida pelo tempo, o que acontece? Para que eu possa isolar esse t aqui do tempo, eu sei que tempo, eu sei que distância, se eu multiplicar cruzado aqui, ó, se eu multiplicar cruzado aqui, imagino que aqui é 1, então fica d vezes 1, d. Distância que é igual a velocidade vezes o tempo, tá? Então eu vou utilizar esta fórmula aqui para calcular a distância que esse cidadão percorre em 2 minutos com a velocidade de 3 metros por segundo. Então vai ficar como? Distância
que é igual a velocidade vezes o tempo, distância que é igual. Qual que é a velocidade dele? 3 metros por segundo vezes o tempo de 120 segundos. Então eu posso eliminar esse segundo com esse segundo. E fica 3 metros vezes 120. Teremos como resposta uma distância de 360 metros. Tudo bem? Essa é a resposta do exercício. O nosso quarto caso é o quê? É o cálculo da velocidade em metros por segundo. Então, veja só, um veículo percorre uma distância de 180 km num tempo de 2 horas e 30 minutos. Quero saber qual é a velocidade dele em metro por segundo. Então, vamos trabalhar com conversão de unidades aqui. Todo mundo sabe que 1 quilômetro, tá? 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, 180 quilômetros será o quê? 180 vezes 1000, 180 mil metros. Então, 180 quilômetros é igual a 180 mil metros, tá? Vamos guardar aqui isso aqui numa caixinha, porque vamos utilizar. Todo mundo sabe que 1 hora é igual a 60 minutos. Tudo bem? E 1 minuto é igual a 60 segundos. Tá? Então eu posso falar também que se 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60, eu posso chegar na seguinte relação, que 1 hora é o quê? 60 vezes 60, que é igual a 3.600 segundos. Tudo bem? Olha que relaçãozinha importante aqui. 1 hora é igual a 3.600 segundos. E eu também sei que se 1 hora tem 30 minutos, tem 60 minutos, 30 minutos é meia hora, certo? Então aqui, ó, 2 horas e 30 minutos é a mesma coisa que 2,5 horas. Ou seja, 2 horas e meia. Então, se eu fizer esse 2,5 vezes os 3.600 segundos, que equivale a 1 hora, eu terei o tempo de 2 horas e meia em segundos. Então, teremos que 2,5 horas vezes 3.600 dá um total de 9.000 segundos. Então, 9.000 segundos equivale a 2 horas e meia. Fiquei 2 horas e meia na escola. Então você ficou 9.000 segundos na escola, tá? Agora, ele quer o quê? O desafio do exercício é o seguinte: calcule a velocidade em metro por segundo. Uma vez que velocidade é a distância dividida pelo tempo, então eu tenho uma distância de 180 km, que equivale a 180 mil metros, dividido pelo tempo de 2 horas e 30 minutos, que é 2 horas e meia, que equivale a 9.000 segundos. 9.000 segundos. Fazendo essa continha aqui, ó, eu posso eliminar esses 3 zeros aqui com esses 3 zeros. Vai ficar 180 dividido por 9. Eu terei que a minha velocidade média foi de 20 metros por segundo. Tudo bem? Então fica aí, pessoal, a resolução desses exercícios aí, que foi feita especialmente para os alunos do CEJA Falcone de Piracicaba. Tá aí. Até mais, então.